Olá, tudo bem com você? Estou de volta, professor Rogério Novaes, para mais uma videoaula aqui nas nossas redes sociais, seja no YouTube, seja no Instagram ou até mesmo lá no Facebook. E eu quero falar com vocês hoje um tema de fundamental importância na construção de um planejamento de vida, do planejamento de uma carreira profissional. Trata-se do foco, ou seja, o foco na rotina de excelência. Nós sabemos que ter uma rotina faz parte da vida de todo ser humano. Alguns com rotinas mais fortes, mais dinâmicas, outros com rotinas mais tranquilas, mas enfim, a rotina faz parte sim da nossa vida. Ou ela de repente pode ser uma rotina que não está muito bem trabalhada, de repente uma rotina confusa, desorganizada. E o que eu quero trazer para você hoje aqui são ideias que podem melhorar o seu foco de rotina de excelência. Isso mesmo, a temática é essa, foco na rotina de excelência. Quando nós fazemos automaticamente as nossas coisas, as nossas tarefas dentro de uma rotina, muitas das vezes nós fazemos de forma desorganizada. Por quê? Porque nós esquecemos de trazer a excelência, isso mesmo, trazer o que? Essa característica de fazer bem feito as coisas e na hora certa, de maneira correta. Nada mais é, pessoal, do que como a gente pode aplicar um modelo de gestão dentro da nossa rotina, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional. Muitas pessoas acabam caindo na vala comum de rotinas sem muita análise, sem trazer a excelência e a qualidade naquilo que estão fazendo. E isso muitas vezes acontece, por quê? Porque você está fazendo no piloto automático, isso mesmo. Você está fazendo a sua tarefa do seu trabalho de forma tão automática, sem planejamento, que você acaba trazendo o quê? Você acaba trazendo um pensamento pequeno, um pensamento onde você não cria mais visão de futuro, um pensamento onde você não faz as coisas de forma organizada e prevendo resultados lá na frente. Então a minha dica para você aqui é o seguinte: se você quer trabalhar uma rotina de excelência, você precisa ter foco no essencial. E como que nós podemos começar a fazer isso? Você quer ver um exemplo bacana? Eu tenho conversado com algumas pessoas ultimamente e não vou nem falar aqui da questão profissional, vou falar de uma questão na vida pessoal. Muitas pessoas se transformaram em pais e mães de final de semana, terceirizando a educação dos filhos durante a semana. Ou seja, de segunda a sexta, atenção total ao trabalho, atenção total às suas questões, características da sua vida profissional, e acabam sendo pais somente no final de semana. Isso é um erro clássico de muitos pais que acabam achando que durante a semana ela pode terceirizar a atenção, o amor, o afeto, o cuidado do filho, e aí no final de semana elas vão tentar correr atrás desse tempo, desse prejuízo. Observe que nesse exemplo o foco no essencial está distorcido. Por quê? O pai e a mãe podem dar sim, através de uma rotina organizada, através de uma rotina de excelência, atenção, amor e afeto ao seu filho de segunda a domingo, e não somente no sábado e no domingo quando estarão em casa. Ou seja, excelência no fato de ter uma rotina como um pai pleno, uma mãe plena, passa por isso, de você conseguir organizar em tempos precisos, em tempos de qualidade, mesmo que esses tempos sejam reduzidos. Um exemplo, você como pai, como mãe, não precisa ficar o dia inteiro com o seu filho na segunda-feira para dar essa atenção plena. Mas se você em 30 minutos são suficientes para você conversar, tirar as dúvidas, perguntar para o seu filho se sua filha está tendo alguma dificuldade. Ou seja, gente, melhor do que a quantidade de tempo é a qualidade do tempo. Vocês estão observando que esse exemplo que eu acabei de fazer, ele cria um círculo de qualidade na nossa vida. Então eu quero deixar bem claro para você o seguinte: esse foco na excelência da nossa rotina, ele vai passar pela maneira como você vai começar a dividir as áreas essenciais da sua vida. Eu dei um exemplo aqui sobre questão familiar, mas você pode levar isso para a sua vida profissional, para a tua vida pessoal em relação ao relacionamento que você tem com a tua mulher, com o teu esposo, né, marido. E também podemos fazer isso, por exemplo, na área da nossa parte física ou mental. Você tem tirado um tempo para cuidar plenamente dos fatores emocionais, dos fatores que podem melhorar a tua saúde, como atividade física, sair do sedentarismo. Quer dizer, qual é o tempo que você tem hoje para cuidar de você?
Observe que esse foco na rotina de excelência, ele precisa ser distribuído em várias áreas vitais da nossa vida. Eu sempre falo para os meus mentorados, para os meus alunos, ou até mesmo nos processos de coaching, eu sempre falo para todos, nós temos áreas vitais, como a área, por exemplo, profissional, como a área da saúde física e mental, a área, por exemplo, da sua vida espiritual, a sua área financeira. Percebe, gente? São áreas vitais para a nossa vida. A sua área social. Então, por exemplo, se você começa a trazer um foco para uma rotina de excelência distribuído em essas áreas vitais da nossa vida, aí sim nós podemos começar a dizer que você está desenvolvendo um foco no essencial, um foco numa agenda mais plena e mais qualificada, para que você tire melhores resultados. Parar de ser aquele pai, aquela mãe só de final de semana, parar de ser aquele profissional que fica pensando na sexta-feira, chega no escritório na segunda, já está pensando quanto tempo falta para sexta-feira, e você não consegue se organizar, você começa a entrar num piloto automático, você começa a ter aquela síndrome do domingo à noite, o profissional que no domingo à noite já começa a ficar deprimido, sabendo que amanhã, segunda-feira, ele já precisa estar no trabalho, ou seja, esse profissional, ele não está conseguindo desenvolver excelência nas suas rotinas. Porque quando nós temos a excelência nas nossas rotinas, nós começamos a potencializar resultados, começamos a participar de forma mais positiva dentro das tarefas que nós fazemos. E olha só que interessante, eu quero ajudar você que está aí assistindo a esse vídeo, eu quero trazer para você uma dica bacana. A primeira dica é esse livro aqui, onde eu me inspirei. É um livro do autor Paulo Vieira, um dos maiores coaches do Brasil, O Poder da Ação. Esse livro tem um capítulo específico falando sobre foco na rotina de excelência e vai te ajudar bastante no entendimento dos fundamentos e dos conceitos de trabalhar, ok? Entre outros livros também que eu vou estar dedicando aqui aos nossos comentários, nos canais, nos nossos vídeos durante a semana, mas esse é um livro que com certeza vai ajudar você. A minha outra dica, na verdade, é um presente que eu quero deixar para você aqui do meu canal Gestão por Entusiasmo e vocês que me seguem nas redes, tá? Eu desenvolvi uma agenda chamada Agenda da Vida Plena, ou seja, que tem uma ideia de ser um mural de crescimento para a tua vida, baseado em outras orientações de outros autores, não só o do Paulo Vieira, mas ali eu desenvolvi uma tabela onde você vai trabalhar uma ferramenta de gestão bastante difundida no mundo dos negócios, mas que você vai trazer para aplicar na sua vida pessoal. Nada mais é do que uma agenda onde você vai trabalhar fatores que a gente chama de 5W2H. São fatores do que você vai fazer, como você vai fazer, por que você está fazendo aquilo, enfim, é uma ferramenta onde você vai colocar as suas metas, da sua agenda, da sua rotina. Ao você preencher essa tabela, você tem uma segunda página onde você vai conectar aquelas ações que você está criando, aquelas ações estratégicas da sua rotina, e você vai ligar isso ao seu macroambiente, ou seja, você com o mundo lá fora, e vai ligar também ao seu microambiente. A importância sua com aquelas tarefas e como essas tarefas podem melhorar a sua vida. Então, pessoal, não deixe de assistir essa videoaula completa, não deixe de baixar a ferramenta que vai ficar disponível lá na bio do meu perfil do Instagram. Você pode também no YouTube acompanhar essa videoaula e, por que não, vamos voltar aqui, ó, dica de leitura, o poder da ação. Só mais um detalhe. Por que a ação é tão importante, pessoal? A partir do momento que você perceber que as ações que você faz de forma automática, as ações que você faz sem fazer o mínimo de planejamento, quando você consegue perceber que isso pode ser organizado, isso pode ser trabalhado em áreas vitais da sua vida, você vai começar a ganhar em qualidade do tempo. Então essa ferramenta da vida plena, essa agenda que eu estou disponibilizando para vocês de forma gratuita, é uma forma de vocês começarem a gerenciar a sua agenda da semana, gerenciar o seu dia, começar a pensar quais são as áreas que de fato estão necessitando de maior atenção.
Por exemplo, também para ir fechando esse conceito dessa videoaula de hoje, muitas pessoas também acabam sendo bem-sucedidas no campo financeiro. Elas dedicaram estudos, horas de treinamento, participaram por várias sessões aí de mentoria, por exemplo, na área financeira, e de fato conquistaram um resultado melhor. Só que a sua vida pessoal, o seu relacionamento dentro de casa, por exemplo, não está tendo a mesma excelência, a mesma qualidade. O que está faltando para essa pessoa? O que adianta ela potencializar financeiramente, ter melhores ganhos, ter lá uma poupança bem recheada, mas se a vida pessoal dela não está legal, se o relacionamento com a sua esposa, com o seu marido não está andando da forma que deveria. Ou seja, eu tenho de um lado resultados de excelência no campo financeiro, mas no campo dos relacionamentos, no campo familiar, eu não estou tendo uma vida plena. Então cuidado com isso, pessoal. É fundamental nos tempos que estamos vivendo colhermos informações de aprendizado e colocar esses conhecimentos em todas as áreas vitais da nossa vida. Então você aí que está precisando potencializar a área financeira, ótimo, vá em frente, siga as dicas, crie um foco de agenda de excelência, mas também comece a ligar esses pontos com as outras áreas vitais da sua vida. Então a dica de hoje foi essa, o foco na rotina de excelência, trazer a excelência para aquelas tarefas e ações do nosso dia a dia, usar a ferramenta que eu estou disponibilizando para vocês lá na minha bio e, por que não, começar a trazer novas vivências, novos resultados, novas alternativas para a sua semana, para o seu mês e, por que não, para o seu ano ser vitorioso e você de fato conquistar o crescimento que tanto almeja. Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço do professor Rogério Novaes e uma linda semana a todos.